Ainda falando sobre esse assunto que está repercutindo muito, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou ali um story no Instagram ontem, fazendo um aceno ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, viu? Mais cedo, o ex-ministro afirmou, inclusive, que sempre será grato e leal a Bolsonaro. E aí, na publicação, o ex-presidente marcou o perfil do governador no post, em que trata de obras de pontes. Está aí, ó, de pontes na BR-386 do Rio Grande do Sul. Foi a marcação que Bolsonaro fez num gesto a Tarcísio de Freitas, né? Bolsonaro e Tarcísio se encontraram em Brasília na sexta-feira da semana passada e teve uma crise ali de confiança, inclusive, decorrente do posicionamento da direita sobre a questão da reforma tributária. O governador de São Paulo foi alvo ali de fritura de bolsonaristas nas redes sociais, em especial do deputado Ricardo Salles, durante a reunião do PL na quinta-feira. A gente mostrou aqui, no momento em que a discussão começou a acalorar, a gente mostrou aqui para vocês o trecho do vídeo, inclusive, quando Tarcísio de Freitas estava com o microfone à mão ainda, defendendo ali a reforma tributária, e aí Bolsonaro pegou o microfone das mãos de Tarcísio, e isso gerou aquela torta de climão, mas agora nas redes sociais, pelo menos, os dois têm se posicionado de que está tudo ok. Será? A gente vai acompanhar cada um desses passos, desses movimentos políticos. Sobre esse assunto, eu tenho um convidado especial aqui do nosso programa, do Meio-Dia em Brasília, o marqueteiro político Pablo Nobel, é meu convidado de hoje, ele já aparece aqui na tela. Pablo, muito boa tarde, muito obrigado pela presença aqui no nosso Meio-Dia em Brasília, trazendo sempre as repercussões, entrevistas relevantes como essa que a gente vai ter agora contigo. Pablo, você está me ouvindo bem? Primeiro quero saber se teste de áudio e vídeo está tudo certo. Está tudo certo, Kenzo, obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com você de novo. Tudo em Vamos ordem? lá, Pablo. A gente sabe que você trabalhou na campanha de Tarcísio de Freitas ao longo do ano passado, na candidatura, na eleição do ano passado, né, em que Tarcísio se consagrou como governador de São Paulo. E diante dessa proximidade, diante dessas repercussões, Pablo, é importante a gente te ouvir, a gente quer muito a sua leitura sobre esse cenário, né? Assim, o que você tem conversado? Hoje você pode ter alguns contatos ali ainda com o Tarcísio, então por isso a gente quer muito essa sua leitura. Qual a avaliação que você faz desse cenário, né? Assim, no dia que Tarcísio participou dessa reunião lá no PL, eu até falei isso aqui no programa, de que Tarcísio andou ali, quando ele aceitou participar dessa reunião no PL, ele andou por uma areia bastante movediça, porque ali tinham vários parlamentares, toda a bancada do PL estava presente. Tarcísio é do Republicanos, não é do PL, mas quis fazer esse gesto a Bolsonaro num convite que Bolsonaro fez para que ele se posicionasse sobre a questão da reforma tributária. Qual a sua avaliação sobre essa participação ali, né? Ele, de fato, estava numa situação complicada, foi hostilizado em vários momentos ali daquela reunião. E qual a avaliação que você faz, Pablo? Kenzo, a tua leitura é muito próxima da minha, do pessoal da minha agência política, PLTK, dos meus sócios que acompanhamos bem de perto esse jogo político e hoje em dia esse fogo no parquinho, como você pode imaginar. Ele ter ido de peito aberto para a reunião do PL oferecia claramente riscos de ser hostilizado, como de fato aconteceu, né? De alguma maneira, a própria imagem fala mais do que as palavras, né? O Tarcísio claramente desconfortável, Kenzo, naquele momento, né? Claro que nós sabemos também que tem alguns poucos exaltados que não enxergam o Tarcísio como alguém plenamente de direita ou tão à direita quanto gostariam. E é por isso, e é em função disso, que acontecem essas discussões, esse mal-estar eventual, né? Mas acredito
que depois dessa mensagem, depois da conversa do próprio Bolsonaro com o Tarcísio, isso, se não águas passadas, está em processo de superação, né? O Bolsonaro deu um sinal claro de que não quer esse enfrentamento, não quer que essa turma um pouco mais radical ataque o Tarcísio. Eles entendem o papel conservador e de direita de uma maneira mais ampla hoje, né? E essa nova direita tem muito em comum nesse momento. Essa nova direita tem muito em comum, tem muito a defender e muito a criar, né? Então, imagino que os interesses em comum, Kenzo, vão falar mais alto do que as discórdias pontuais que aconteceram ou que venham a acontecer daqui para frente, né? Você que esteve muito próximo de Tarcísio ali na campanha do governo de São Paulo, Tarcísio tem pretensões de sair uma disputa presidencial em 2026? Não, nesse momento, claramente, o Tarcísio entende que precisa se focar no governo do estado de São Paulo, Kenzo. É uma coisa essencial. O Tarcísio precisa entregar as promessas, realizar as promessas que ele fez. Eu tenho dito, e ele tem dito ainda mais, São Paulo não pode ser um trampolim para ninguém, né? São Paulo é uma obra em si mesma, é um estado gigantesco, com muitas questões. Então, Tarcísio é jovem e entende a importância de se focar em São Paulo antes de partir para uma empreitada nacional. Claramente, as circunstâncias, com a inelegibilidade do próprio presidente Bolsonaro, etc., acabam criando expectativas e pressões diversas, Kenzo. Mas, de verdade, Tarcísio tem muito claro nesse momento que ele tem muito trabalho pela frente, né? Ele se elegeu apenas 6 meses. Parece uma eternidade, mas tem mais 3 anos e meio de governo, Kenzo, pela frente. O senhor, entendi, mas muito tempo. Pablo, desculpa até ter lhe interrompido, mas assim, a gente sabe disso, sim, tem ainda muita água para passar embaixo dessa ponte, mas com a inelegibilidade de Bolsonaro, esse nome fica cada vez mais forte e sendo cada vez, ganhando cada vez mais impulsão nesse cenário político, né? É inevitável que esses questionamentos e que esse raciocínio não passe pela cabeça de Tarcísio e, é claro, dos marqueteiros políticos, né, Pablo? Sim, temos conversado sobre isso. Ele claramente há uma pressão, mas ele tem muito claro que o momento é de olhar para o Estado. Temos, e todos nós sabemos disso muito bem, exemplos claros na política recente de governadores que tentaram usar o estado de São Paulo para outros fins, né? Sem ir mais longe, o que a gente chama da síndrome do Dória, né? Por exemplo. E isso se mostrou muito negativo. Tarcísio entende isso claramente, né? O momento agora é de trabalhar. Ele vai ser cobrado pelas promessas que ele fez ao longo da campanha. Começou um governo muito bem, começou claramente com o pé direito, com todas as dificuldades da inundação e dos deslizamentos no litoral norte de São Paulo. Tarcísio mostrou que ele veio, né? Um cara participativo, empático, caiu para dentro da crise, achando soluções criativas. Isso diz muito sobre o próprio Tarcísio. Diante dessas características que você acaba de apresentar, Pablo, ele, na sua visão, é um importante nome mesmo que deve sair em disputa aí na direita, fazendo frente em 2026? Eu não acredito que ele, assim, é minha opinião, né? Obviamente. Eu não acredito que ele deva sair a presidente em 2026. Eu acredito que ele tem que fazer um ótimo governo agora em São Paulo e se preparar para uma reeleição. O Tarcísio, trabalhando 8 anos pelo Estado e sendo um homem jovem, né? Um cara que hoje tem 44 anos, o governador, tem muito tempo
para pleitear uma presidencial depois de ter entregue uma belíssima obra aqui no estado de São Paulo, né? Essa é a minha impressão hoje, Kenzo. Acho que ele tem que, apesar, eu chamo isso do canto da sereia, né? Porque claro que há uma atração, claro que em política não há espaços vazios, né? E que então, nesse momento, o fato do Tarcísio ser cogitado para uma presidencial mexe com as fichas do tabuleiro. Você concorda? Isso é da natureza do jogo político, né? Isso está aí. O que eu acho é que tudo isso é muito cedo, é muito precoce. E o Tarcísio tem inteligência para não queimar a largada. Né? Ele tem mais 3 anos e meio como governador, ele vai ser cobrado pelas promessas, conseguiu realizar a primeira promessa, que era o aumento do salário mínimo paulista acima do nacional, era uma das 5 promessas do Tarcísio. E ele tem, desculpa, ele não tem 44, ele tem 48 anos, o Tarcísio, falei errado. Mas mesmo assim, muito jovem, né? Tem muito tempo pela frente para realizar o seu trabalho, né? Então, já conseguiu fazer esse aumento do mínimo paulista acima do nacional, que era uma das promessas, já nos primeiros meses, e tem grandes desafios pela frente. Tem grandes desafios pela frente e o tempo dirá. A minha recomendação, com minha experiência em comunicação, é focar no estado de São Paulo. Deixar essa conversa mais para frente. Faltam 3 anos e meio. Muita coisa pode acontecer. Inclusive, vamos falar de cenários, Kenzo. Um cenário possível. O Lula se sair bem no governo e querer uma reeleição. Até isso é possível. Vale a pena, Tarcísio, enfrentar um Lula fortalecido por 4 anos presidenciais e colocar em risco uma reeleição mais provável, mais possível no estado de São Paulo? Esse é um cenário possível, essa é uma questão, né? Eu entendo que não. Eu entendo que política tem fila, política tem tempos. Tarcísio é muito inteligente, é muito preparado e está no lugar certo na hora certa. Agora é hora de mostrar trabalho. Política tem fila, política tem tempos. Não seria o tempo de Tarcísio em 2026, na sua avaliação? Em 2026, eu entendo que a prioridade dele tem que ser a reeleição ao estado de São Paulo. Outro ponto importante, Pablo, que eu queria muito a sua avaliação e a sua análise, quando o Tarcísio participou dessa reunião lá na sede do PL e se posicionou a favor da reforma tributária, no momento em que ele estava fazendo esse posicionamento, ele foi hostilizado por vários parlamentares. E ali ele fez um grande teste de descolamento de Bolsonaro, do extremismo em muitos momentos, e disse que a direita não poderia deixar passar uma reforma como essa sem registrar o seu apoio também em relação à reforma tributária. Qual a avaliação sobre esse movimento político feito por Tarcísio no momento em que ele se posiciona distante? Ele se distancia de Bolsonaro em defesa agora à reforma tributária. Eu entendo, Kenzo, que é muito importante o Tarcísio criar sua própria identidade política. Claramente, ele é um conservador moderado e tem muito em comum com uma parcela importante do eleitor bolsonarista, com o qual ele precisa continuar dialogando. Mas não esperem do Tarcísio, que é um pragmático, atitudes ideológicas radicais, como uma parte do PL espera. Isso não acontecerá. Dito isso, desde o começo da campanha passada, discutíamos muito o que eu entendo que seja um pouco o paradigma do que foi a campanha do Tarcísio, que era: sem o Bolsonaro não dá, com o Bolsonaro não basta, né? Para ganhar uma campanha como a que ele ganhou, como ele venceu. Portanto, é muito importante essa aliança e esse pragmatismo e essa proximidade com o eleitor de direita, com o eleitor conservador, mas não apenas bolsonarista, né? Eu acho que essa porta do meio, esse é o lugar onde o Tarcísio vai navegar, onde ele tem navegado com
com muita acuidade, Kenzo, né? Ele entendeu claramente isso, né? E assim como quando ele era ministro, você deve lembrar, ele tinha suas discussões com o Bolsonaro, né? Sempre com respeito, sempre com lealdade, que é um viés muito forte do Tarcísio. Ele não vai se descolar, ele não vai criar um tarcisismo longe do Bolsonaro, mas vai criar uma persona política distinta. Ele vai afundar e vai aprofundar esse conservadorismo moderado que ele tem como norte e que trouxe ele até o governo do Estado. Que Tarcísio não deve se afastar e se descolar de fato de Bolsonaro diante desse questionamento. Então, eu quero muito entender qual a estratégia na sua avaliação que você pensa e visualiza para Tarcísio. Por que não é interessante? Por conta dos ataques bolsonaristas que a gente já viu, inclusive, de outros aliados de Bolsonaro que vieram aí, como Sérgio Moro, por exemplo, o próprio Witzel ali, governador do Rio de Janeiro, e a gente viu o futuro que acabou causando nesses representantes políticos. Bom, primeiro, porque acredito que tem que haver uma união, tem que haver uma conversa entre os vários representantes do conservadorismo, mais ou menos à direita, Kenzo. Não pode acontecer rachas internos sob pena de serem vencidos e superados por uma união à esquerda. Para mim, isso é bastante claro. Entendo que as lideranças do conservadorismo brasileiro hoje também percebem isso, né? Então, você tem um conservadorismo mais voltado aos costumes, mais liberal, você tem um conservadorismo mais ideológico, mais bolsonarista, você tem um conservadorismo mais republicano, também com um viés mais voltado à religião, mas todos eles têm objetivos em comum. Então, acho que esse é o primeiro motivo pelo qual o Tarcísio não deveria se afastar do bolsonarismo. O segundo é de ordem pessoal. Tarcísio é leal, isso está nele. Ele entende que ele chegou nesse lugar apoiado pelo Bolsonaro, que ele não estaria nesse lugar não fosse a oportunidade que o Bolsonaro deu, né, para o Tarcísio. Então, dito isso, acho que não são as coisas como estão, mas sim as coisas como são. Acho que o Tarcísio vai manter essa lealdade ao Bolsonaro, mas vai abrir para um conservadorismo de espectro mais amplo. Ele não vai se fechar na bolha da direita. Ele vai querer abrir essa bolha para um conservadorismo que hoje não está tão presente, que não está tão participante, mas que acredita no que o Tarcísio acredita. Pablo Nobel, nosso convidado de hoje, marqueteiro político, atuou na campanha de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo em 2022. Pablo, muitíssimo obrigado por dedicar um tempo da sua agenda aqui conosco no nosso meio-dia em Brasília e por trazer e dar luz a esclarecimentos e a movimentos do cenário político, é claro, sob a sua leitura que acompanha muito de perto todos esses cenários. Kenzo, muito obrigado. Um grande abraço, uma boa semana para todos. Para todos nós. Obrigado. Até a próxima, Pablo. Abraço. Até mais.